Frustração. O vídeo de hoje é sobre o que é frustração, se é normal sentir frustração. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu resolvi fazer do limão uma limonada, na verdade, porque esses últimos dias, na verdade semanas, foram bem intensos e não foram nada fáceis por aqui. E eu precisei lidar com as minhas próprias frustrações, né? Então, eu queria compartilhar um pouco da minha experiência sobre isso aqui com vocês, né? Sobre a mudança que aconteceu em mim nos últimos tempos e como que isso foi positivo. Então, quero compartilhar, porque eu acho que mais pessoas, mais mulheres também podem precisar disso. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente delimitar algumas coisas. É normal querer, é normal desejar e é normal planejar que essas coisas aconteçam de uma determinada maneira em um determinado tempo. E é normal que você se frustre quando isso não acontece. Não é só você. Todo mundo deseja, todo mundo tem desejos, todo mundo quer, todo mundo planeja, né? A maioria das pessoas planeja quando quer ver alguma coisa se concretizar, quer que aquela coisa se concretize numa determinada linha do tempo, né? E é normal a gente se frustrar também quando as coisas não acontecem. Se eu tô falando aqui que é normal, algumas coisas podem vir aqui a esse vídeo. Então, a primeira coisa é que esperar que a frustração acabe na sua vida, né, de uma hora para outra, de uma vez por todas, é uma expectativa irreal. E provavelmente você está construindo essa expectativa para se sentir ainda mais frustrada, para se prender aí a esse ciclo de frustração, esse looping de frustração, ao qual, vamos combinar, né, que a gente está acostumado a viver, né? A gente quer alguma coisa, mas sente que não merece, então a gente se auto-sabota, provavelmente a gente sente a frustração porque a gente quer sentir aquela frustração, que a gente quer viver no ciclo de não ver as coisas sendo concretizadas, de não ver as coisas que a gente planeja acontecerem, ou já sabe no inconsciente que essa expectativa de querer aquela coisa, ela não é real, mas eu quero querer aquela coisa exatamente porque eu quero viver na frustração, na reclamação e na escassez, né? Então, ao mesmo tempo que é normal querer e é normal se frustrar, a gente passa também a olhar para essa frustração quando ela acontece cotidianamente, né? Quando acontece o tempo inteiro, que a gente precisa olhar para os nossos próprios desejos e a forma como a gente constrói a nossa vida, né? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que é completamente cruel com você mesma você querer se culpar porque está se sentindo frustrada. Então, uma coisa que acontece muito quando você estuda autoconhecimento, pode acontecer de você se sentir culpada porque está frustrada. Eu não deveria me sentir assim. Eu já deveria ter aprendido a pensar diferente. Frustração não é coisa de gente evoluída, espiritualizada, né? Esse tipo de frase pode começar a acontecer na sua cabeça. Não só com a frustração, mas com outras emoções que a gente considera negativas, como a frustração, a raiva, o ciúme, o medo. A gente acaba esquecendo que se culpar, além de não resolver as coisas, né, não muda as coisas, e tira você de olhar para o momento presente e entender o que está acontecendo. Se culpar é completamente infrutífero, é ineficaz, né? Pensando aqui, porque eu sou uma criatura extremamente pragmática, se culpar por algo que é normal acontecer é completamente cruel e surreal. Por outro lado, se culpar por sentir essa emoção, além de outras emoções que a gente vem conversando sobre elas aqui, vai conversar nos próximos vídeos, faz parte de um grande movimento que a gente chama de positividade tóxica. Tá estudando autoconhecimento, espiritualidade, psicologia positiva. Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho essa exigência de nós nos sentirmos felizes, alegres, uhul, poliana o tempo inteiro. Não é assim que a vida acontece, e não é assim que você precisa
viver na prática a sua espiritualidade. Bom, mas e aí? Como é que eu lido com tudo isso que eu tô sentindo e que tá acontecendo, né? Como que eu viro essa chavinha? Primeiro de tudo é você, como eu falei, você não varrer para debaixo do tapete o que você está sentindo, você não ignorar ou sufocar o que você está sentindo, porque é normal, todo mundo sente frustração e você não precisa se sentir culpada por isso, tá bom? É coisa do ser humano. Então esse é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto é observar as consequências da manifestação da frustração na sua vida. Então, como que você lida, como você vive a frustração hoje? Porque aí a gente passa a entender que o problema não é sentir a frustração, não é nos sentirmos frustrados, mas é a forma como a gente lida com essa frustração, é permanecer no modo frustração, no modo reclamação, tá? Não querer sair dele ou não saber como sair dele e projetar essa frustração nos outros, nos nossos relacionamentos. E um outro ponto aqui é usar a frustração que está acontecendo num setor da sua vida como gatilho para que você mergulhe em algum vício ou algum problema, alguma questão dentro de uma outra área da sua vida, que isso também pode acontecer. Com o autoconhecimento, aos poucos, até com a idade também, eu acho que eu fui observando as consequências de não conseguir lidar direito com as minhas frustrações, sabe? Eu era uma criatura extremamente infantil com relação ao que eu sentia, as minhas próprias insatisfações. Mas isso acontecia porque eu queria varrer para debaixo do tapete essa frustração que eu sentia no trabalho, no meu relacionamento, com a expectativa de maternidade que eu tinha. Eu engolia meus sentimentos, me sentia culpada por me sentir frustrada. E aí aquilo ia fermentando dentro de mim até o momento em que eu explodia com todo mundo ao meu redor. Então, você já percebeu que isso não é nada positivo, né? Então, comece a prestar atenção se coisas como essas que eu vou falar agora começam a acontecer com você quando você se sente frustrada. Permanecer na frustração, ficar ruminando aquilo em vez de se abrir para fazer diferente, né? A gente vai conversar sobre isso. Mas sabe aquela pessoa que se tem uma frustração no dia, ela perde o dia inteiro? Perde o dia inteiro? Aquela sensação de que acabou o dia? Então, quando você vive dessa maneira, você não está vivendo a frustração de uma maneira mais amadurecida, de uma maneira mais adulta, que dá pra gente viver entendendo que não acontecer alguma coisa que a gente queria faz parte da vida, é normal, mas é só um pedaço da nossa vida que está acontecendo ali. A gente entende que quando eu me concentro só na frustração, eu tô perdendo, e aí é real isso. Eu tô perdendo tudo aquilo de bom que a minha vida tem me oferecido todos os dias. Então, se eu me concentro só numa frustração que está acontecendo no trabalho, e eu esqueço da minha vida ao meu redor, dos meus relacionamentos, dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, que é super aconchegante, que eu amo, que graças a Deus eu tenho uma casa. Se eu perco essa referência do todo, eu tô abrindo mão da abundância que existe na minha vida. E eu tô me concentrando naquele pontinho ali, naquele momento. E aquela falta, ela pode nem ser uma falta. Ela pode ser uma porta que fechou, que vai me abrir outras possibilidades, outros caminhos. Nem isso eu tô conseguindo ver, porque eu tô permanecendo na energia da frustração. Quando você também reclama o dia inteiro, então aconteceu alguma coisa que não foi legal e você passa o dia ou os dias reclamando daquilo, eu queria que você entendesse que reclamar é voltar a clamar por alguma coisa na sua vida. Então, quando eu estou reclamando, eu estou usando o meu verbo, o tema que acabou de passar aqui, eu estou usando o meu verbo para pedir que aquela coisa se mantenha na minha vida, mesmo que negativa. Olha que louco. Uma coisa que pode acontecer também é você dizer que nada na sua vida tá bom, que nada funciona, que você não faz nada direito. É não conseguir virar a chave, enxergar a frustração de uma forma diferente e fazer com que aquele ponto ali que não aconteceu exatamente da forma como você queria,
transforme toda a sua vida em uma espiral de escassez. E outra coisa que pode acontecer muito, que eu já até falei pra você que eu tinha mania de fazer, e que quando eu começo a fazer agora eu já fico, ó, com a anteninha ligada pra voltar pro meu centro, é descontar nos outros, é projetar nos outros as suas frustrações, as suas expectativas sobre uma determinada coisa. É aquela pessoa, é aquele perfil de pessoa que o trabalho tá ruim e aí ela não consegue separar o trabalho do resto da vida. Ou tem uma questão no trabalho que não tá legal e aí ela fala que todo o trabalho é uma bosta. Né? Não é bem assim que funciona. Nós, como adultos, precisamos ter a capacidade, embora seres integrais, holísticos que nós somos, então uma área da vida afetar todas as áreas, né? O ponto todo aqui é que, como adultos, a gente pode dar um próximo passo. A gente pode fazer diferente a partir de agora. Então, eu posso, como adulta, com inteligência emocional, olhar para o trabalho e falar, poxa, ele não está exatamente como eu planejava, não está exatamente como eu queria, mas olha quanta coisa boa eu tenho aqui. Olha a minha família, olha o meu casamento, olha os meus filhos. E mais, além de enxergar a abundância em outros setores da minha vida, eu posso me nutrir. E aí, isso é uma ferramenta ativa. Eu vou ativamente até a minha família, até os meus relacionamentos, até meus filhos, até meu casamento. Eu vou me autocuidar, então eu vou me nutrir, me cuidando, fazendo esportes, cuidando da minha saúde, me embelezando, sei lá, lendo um bom livro, comendo um chocolatinho. Só para terminar aqui, a gente precisa entender se a gente quer seguir reclamando que as coisas não estão dando certo, seguir reclamando e nada acontece do jeito que a gente quer, ou se a gente realmente está pronto para escolher se abrir para novas construções, para novas possibilidades e para novas soluções. Considerando que é normal as coisas nem sempre acontecerem do jeito que a gente quer, a gente precisa se abrir para tentar construir caminhos diferentes. Essa é a forma com a qual eu tenho tentado pensar e viver e sentir a minha vida hoje. Então, conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você já faz essas reflexões, já faz essas ferramentas, como você tem se sentido hoje. E se inscreve no canal, dá seu joinha, tá? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.